Bom, então a gente acabou de ver que a lei de Bragg é uma ferramenta muito poderosa para difração. Ele permite a gente conectar, então, as distâncias interplanares intrínsecas do cristal que a gente está olhando com uma medida experimental, que seria os ângulos de difração. Mas como a gente disse, a lei de Bragg ela não é suficiente para difração. Por quê? Primeiro, a gente consegue ver pela própria equação que não tem nenhuma informação sobre a intensidade difratada. E segundo, porque nem sempre que um plano, quando ele está na condição de Bragg, ele vai difratar. Então vamos tentar entender primeiro por que isso acontece olhando uma visão esquemática do processo e depois vamos olhar uma visão um pouquinho mais matemática do que está acontecendo. Bom, então a gente acabou de ver pela lei de Bragg o que basicamente está acontecendo é essa condição geométrica de eu tenho dois planos difratando e o plano de baixo, né, vai percorrer uma distância adicional, que para que isso gere interferência construtiva, essa diferença adicional de percurso tem que ser um número inteiro de comprimento de onda. Então, se a gente olhar aqui essa representação esquemática do plano 100 dessa estrutura polônio-alfa, então olhando ela de cima, a gente teria essa condição perfeitamente satisfeita, então o feixe aqui chegando na primeira camada de átomos, o feixe chegando na segunda camada de átomos, a gente veria uma intensidade difratada para esse cristal quando a gente colocar o plano 100 na condição dele de Bragg. Isso vai acontecer para essa estrutura não só para esse plano, mas para o plano 10, 111, 200, 012, 112. Né? Então, sabendo essas distâncias, a gente sabe esses ângulos, e esse padrão aqui teria essa cara para o polônio alfa. Agora, se a gente pegar um cristal um pouquinho diferente, a gente pega agora um cristal cúbico de corpo centrado, eu tenho esse átomo adicional aqui no centro da minha célula unitária, vamos pensar o que vai acontecer. Essa estrutura agora é um pouquinho diferente, né? A gente olhando ela nesse mesmo plano 100, a gente tem esse plano aqui, esses átomos adicionais, eu coloquei numa cor diferente porque eles estão, na verdade, um pouquinho acima, mas, de qualquer forma, é um novo plano atômico que ele foi colocado exatamente na metade aqui do 100, né? Então agora eu tenho essa camada de átomos no plano 200, que é o plano que está na metade do caminho aqui. Então, agora, se a gente pensar o que vai acontecer, esses dois raios sendo difratados por, essa primeira camada de átomos e essa outra camada de átomos aqui, vão estar gerando, está na condição de Bragg, temos aqui um comprimento de onda de diferença, essas duas ondas estão gerando uma interferência construtiva. Entretanto, se a gente pegar essa camada atômica de átomos do meio aqui, a gente também vai ter um raio de raio-x sendo difratado por essa camada atômica, que, bom, se daqui até aqui eu tenho uma diferença de um comprimento de onda, daqui até aqui eu vou ter uma diferença de meio comprimento de onda, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui, né? Então, daqui para cá foi meio, daqui para cá foi mais meio, daqui para cada um. Então, o que isso faz é esse plano atômico que está bem na metade, ele vai gerar essa diferença de fase aqui de exatamente π, né, de 180 graus. Então, o pico dessa onda aqui vai coincidir com o vale dessa onda e essa interferência vai ser totalmente destrutiva. Então, quando eu colocar esse cristal cúbico de corpo centrado na condição de Bragg para o plano 100, eu não vou ver nenhuma intensidade difratada, porque essa nova camada de átomos aqui no meio vai me gerar uma interferência totalmente destrutiva. Isso não vai ser verdade para o plano 111. A gente pode olhar aqui, ó, seria esse plano que está inclinado aqui. Né? A gente ter ou não ter esse átomo aqui no meio não vai fazer diferença para o plano 10. Desculpa, eu tinha falado 10. Então esse plano vai difratar normalmente quando ele estiver na condição de Bragg. Isso já não vai ser verdade para o plano 111. Então, o plano 100 não vai difratar, o plano 110 difrata, o 11 não difrata, o 200, que seria agora para esse tá com dois comprimentos de onda de diferença, esse já vai difratar, né? Bom, então vamos pegar agora um terceiro caso, que é uma variação um pouquinho diferente desse caso aqui. Se a gente agora pegar essa mesma estrutura, só que o átomo daqui do meio, a gente coloca um átomo diferente, então seria o que a gente chama de estrutura B2, esse átomo e esse são diferentes agora,
a gente teria exatamente o mesmo caso do slide passado, com a diferença que o raio que é difratado pela camada do meio, esse aqui, como eu tenho átomos de uma natureza diferente desse, ele provavelmente vai difratar essa intensidade de uma forma diferente. Ele vai gerar uma intensidade difratada naquela direção diferente do que essas duas camadas de átomo aqui vão difratar. A gente vai falar mais sobre isso, mas quanto mais pesado um átomo, mais ele espalha raio-x. Então, nesse caso aqui, esse átomo amarelo seria mais leve que esse átomo azul. Então, o ferro-alumínio, por exemplo, tem essa estrutura. Então, aqui seria o ferro, aqui seria o alumínio. Então, como essa onda agora é difratada por essa camada de átomos do meio tem uma intensidade diferente da de cima, essa interferência vai ser destrutiva, mas não vai ser totalmente destrutiva. Então, o padrão desse material aqui, ele vai exibir uma reflexão para o plano 100, mas vai ser muito menos intensa do que a do se esse átomo não tivesse aqui, porque agora a gente está gerando uma interferência parcialmente destrutiva, mas não totalmente destrutiva. Mesma coisa para o 111 e assim por diante. Tá? Então, essa primeira discussão é para mostrar para a gente por que essa lei de Bragg, por que a lei de Bragg ela não vai ser suficiente para a gente saber quando a gente tem difração ou não. Então, vamos tentar entender um pouco mais, porque para ir além dessa condição de só ter um desenho esquemático. Então, se a gente tem um átomo e a gente incide um raio-x, né, um feixe de raio-x sobre ele, esse átomo, a gente já viu isso, conversamos sobre isso, ele vai espalhar o raio-x e isso vai depender do ângulo que a gente está espalhando. Então, quanto maior o ângulo, é o que esse gráfico está tentando mostrar para a gente, que é o gráfico do fator de espalhamento atômico, quanto maior o ângulo, menos intensidade vai ser difratada para esses ângulos maiores. Esse valor no eixo y, ele é baseado em quantas vezes mais esse átomo específico está espalhando um raio-x nessa direção em comparação a um elétron sozinho. Então, se eu tivesse só um elétron sozinho, né, o que espalha o raio-x do átomo são os elétrons, ele espalharia o valor 1, e esse gráfico aqui ele dá em comparação com esse valor 1. Então, o valor que cruza aqui em 0, que seria o quanto ele está espalhando para frente, com ângulo 0, é o número de elétrons que esse átomo tem. Então, quanto mais pesado for esse átomo, mais elétrons ele vai ter, então mais ele vai espalhar esse feixe de raio-x. Então, essa curva aqui seria de um átomo com um número atômico 10, esse átomo aqui seria um átomo com um número atômico 30. E geralmente a gente representa essa função, que é o fator de espalhamento atômico, como uma função de θ, mas também depende de lambda. Então a gente geralmente representa isso, faz esse plot normalizado como seno de θ sobre lambda. Tá? Então isso aqui é um elétron isolado. Então isso aqui dá pra gente o quanto, um átomo isolado, quanto que um átomo isolado vai estar espalhando em função desse ângulo de espalhamento. Agora, se a gente pegar um cristal, a gente vai ter vários átomos espalhando, né, ao mesmo tempo. Então, é de novo aquela ideia. Em algumas direções isso vai gerar interferência construtiva, em outras direções vai gerar uma interferência destrutiva. Então, o raio-x é uma onda. É muito comum a gente representar a onda nessa forma de expoente imaginário, né? E elevado a ni é cosseno de n mais i seno de n. E uma coisa, então, que fica muito útil para a gente descrever o quanto que essa célula unitária está espalhando em uma direção específica é uma coisa chamada fator de estrutura. O que é esse fator de estrutura? Ele é basicamente a soma sobre i átomos, todos os átomos da minha célula unitária, de o quanto cada átomo está espalhando nessa direção HKL. Então, cada plano HKL vai ter um fator de estrutura associado a ele, que
Ele basicamente é essa soma da contribuição de espalhamento de todos os átomos. Então, está aqui a onda espalhada por esse plano HKL, o fator de estrutura daquele átomo. Então, aqui a gente jogaria esse valor do fator de espalhamento atômico desse átomo, e a gente faz essa soma, que nada mais é do que essa soma das ondas difratadas. De forma que a intensidade difratada pelo plano HKL, ela então vai ser da ordem de f, do módulo de f ao quadrado. Né? Por mais que esse valor seja complexo, a hora que a gente tira esse módulo do número complexo ao quadrado, a gente cai num número real, que é o número complexo vezes o conjugado dele. Esse valor aqui sempre dá um número real. Tá? Então, o fator de estrutura é só essa soma de todas as ondas difratadas por todos os átomos da minha célula unitária. Então, vamos ver como que isso funciona na prática. A gente acaba caindo em casos super simples. Então, a gente falou primeiro da estrutura cúbica simples, que, por exemplo, o polônio alfa tem aquela estrutura. Então, o polônio alfa tem só um átomo na posição 000. Então, como que seria o fator de estrutura para os diferentes planos HKL desse cristal? Então, a gente substitui aqui, né? A gente só tem um átomo, então só tem um termo. Então, o F seria o fator, no caso aqui, do polônio, né? A hora que a gente joga, então, a gente tem átomos na posição 000, x, y e z é a posição desse átomo, jogamos 0, dá e elevado a 0,1. Então, o fator de estrutura para qualquer plano HKL é simplesmente o fator de estrutura, o fator de espalhamento atômico do polônio. Ou seja, para qualquer HKL a gente vai ver difração. Foi o que a gente viu naquele primeiro slide sobre o polônio alfa. Eu não tenho nenhuma restrição sobre quais planos vão difratar para essa estrutura cúbica simples do polônio alfa. Agora, se a gente pegar um cristal A2 ou CCC, por exemplo, a ferrita, a gente vai ter um átomo em 000 e vai ter um átomo no meio da célula unitária, em meio. Aqui a gente sempre usa coordenadas fracionais, sendo entre 0 e 1, sendo 0 a origem, 1 o fim da célula unitária. Então, 1 em meio. A hora que a gente... Agora, então, a gente vai ter uma somatória de dois termos. Temos dois átomos aqui na célula unitária. O primeiro termo a gente joga aqui 0, vai dar 1. O segundo termo é o fator, continua sendo o fator de espalhamento do ferro, meio. Tiramos esse meio, cancela com esse 2 aqui, a gente fica com E elevado a πi, H mais K mais L. Então, caímos nessa somatória aqui. Então, agora, o meu fator de estrutura vai depender de qual plano HKL eu estou olhando. Se eu pegar primeiro, então, agora, vamos pensar em todos os planos que H mais K mais L dá um número par, a gente vai cair nessa situação aqui, que esse número aqui, então, a gente tem H mais K mais L igual a 2N, então, E2πNI. A hora que a gente transforma isso aqui na forma de seno mais cosseno, isso aqui sempre vai dar 1, porque o seno de um número par vezes π vai dar 0, e o cosseno de um número par vezes π vai dar 1. Então, esse termo aqui vai dar 1 quando H mais K mais L for par. Então, se H mais K mais L der par, esse número vai dar 1. Então, aqui a gente vai ter 1 mais 1. O meu fator de estrutura vai ser 2 vezes o fator de espalhamento do ferro. Agora, se H mais K mais L for um número ímpar, essa soma aqui vai dar sempre menos 1. Tá? Então, agora a gente tem 1 aqui, mais menos 1, esse número vai dar 0. Então, por isso que o plano, né, se a gente pegar aqui, por exemplo, 1, 0, 0, da ímpar, a gente não vê nada de difração naquela direção, porque o fator de estrutura desse plano é 0, então a intensidade difratada naquela direção vai ser 0. Ou seja, se a soma dos índices do cristal for par, o cristal difrata. Se essa soma for ímpar, não, ele não difrata. Então talvez vocês já tenham visto essa consequência aqui, que os cristais cúbicos de corpo centrado vão ter esse comportamento. Esse é o motivo mais fundamental de por que isso acontece. Tá?
Agora, se a gente pegar uma variação um pouco diferente desse caso, o B2 que a gente acabou de falar, a única diferença para o caso anterior é que agora a gente vai ter que diferenciar. Em um caso é o fator de espalhamento do ferro, em outro caso é o fator de espalhamento do alumínio. De forma que quando essa soma for par, o fator de espalhamento da estrutura vai ser o fator de espalhamento do ferro mais do alumínio. E se ele for ímpar, vai ser o fator de espalhamento do ferro menos o do alumínio. Né? Seria como se o caso anterior fosse um caso especial, em que aqui é ferro e ferro, então dá fator de espalhamento do ferro menos fator de espalhamento do ferro dá zero, aqui dá fator de espalhamento do ferro mais fator de espalhamento do ferro dá duas vezes o fator de espalhamento do ferro. Então, com isso, a gente vê que esse valor não dá zero, mas dá uma intensidade reduzida, porque é o fator de espalhamento de um menos o fator de espalhamento do outro. Tá? Então, com isso, a gente já consegue categorizar muito melhor todos os cristais. Né? A gente conseguiria calcular esse fator de estrutura para qualquer estrutura conhecida. Então, se eu conheço quais são os átomos nessa célula unitária, eu consigo calcular qual que é o fator de estrutura para qualquer plano. Né? A gente não precisa fazer exatamente daquele jeito que a gente fez, que era mais uma generalização, mas se a gente tiver os valores exatos da posição atômica, é só a gente fazer aquela conta e calcular o complexo conjugado. O programa de computador faria isso muito rapidamente e faz, né? Qualquer programa que vocês usarem para simular um padrão de raio-x, ele vai fazer essa conta em uma fração de segundos. Né? Mas, de qualquer forma, se a gente pega essas consequências que a gente teve, tanto o polônio alfa quanto o ferro alumínio, os dois têm a estrutura cúbica simples. E o que a gente vê é que nenhum dos dois tem nenhuma restrição sobre o que vai difratar. Né? Então lembra, quando a gente faz toda essa divisão em cristalografia de centramento de base, por exemplo, dividir os cristais em face centrada, ou corpo centrado, ou primitivo, isso tem consequências e é uma divisão muito importante para a difração. Então, em geral, nem sempre, mas em geral, os cristais com rede primitiva, eles vão ter restrições muito menores para a difração. Tá? A não ser que eu tenha alguma operação especial de simetria, todos os planos vão tender a difratar. Agora, os cristais com o centramento corpo centrado sempre vão ter essa mesma restrição que a gente viu da ferrita. Os planos que a soma dá ímpar não vão difratar. Então, não necessariamente só os cúbicos de corpo centrado, um tetragonal de corpo centrado também vai ser assim. Tá? Não só a ferrita que tem essa estrutura simples, mas se eu tivesse uma outra mais complexa com essa estrutura cúbica de corpo centrado, ela também teria essas mesmas restrições. O níquel, por exemplo, que é cúbico de face centrada, vai ter restrições diferentes. Eu tenho um concentramento diferente, vai ter restrições diferentes, que vai ser parte do exercício de vocês para essa aula. Tá? Então, percebe que não dá para um pico surgir do nada. Né? Com essa ideia do fator de estrutura e da lei de Bragg, se eu sei a estrutura cristalina, os picos que podem aparecer estão definidos. Bom, então uma coisa muito comum que a gente pode se deparar quando a gente vai indexar um padrão de raio-x é uma mudança. A gente está esperando os picos estarem em uma posição exata, como essa azul, e encontra eles numa posição levemente deslocada para a direita. Então, isso aqui, se todos estão deslocados ao mesmo tempo para o mesmo lado, pode representar uma mudança de parâmetro de rede, por exemplo. Essa fase azul, ela vai ter um parâmetro de rede diferente da verde. Qual que vocês acham que vai ser maior? Pensa um pouco sobre isso. Bom, então, essa mudança de parâmetro de rede, essas estruturas são parecidas. Essa mudança pode ser, por exemplo, porque esse material, o que você considerou para simular o padrão de difração que você está comparando, ele pode ser um material puro e esse daqui pode ser uma solução sólida. A solução sólida muda o parâmetro de rede, né? Por exemplo. Bom, então a gente acabou de ver que o fator de estrutura é fundamental para a gente entender a intensidade que um padrão está difratando em uma certa direção. Ele não é o único termo, mas ele é o mais importante para vocês entenderem nessa aula
do que está influenciando essa intensidade difratada. Então, quais são os outros termos? Uma expressão simples pode ser essa daqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses termos sem entrar em muitos detalhes, só para vocês entenderem que não tem nenhuma mágica muito grande nos outros. E reforçar aquela ideia de que quando a gente vai fazer uma indexação num padrão de raio-x, a gente tem que indexar todos os picos que estão lá, né? Porque nenhum desses outros parâmetros aqui vai criar novos picos. Eles só vão modificar a intensidade dos picos que já existem. Então, de novo, o primeiro e mais importante é o fator de estrutura, que a gente falou só sobre ele agora nessa aula. Além disso, a multiplicidade daquele plano HKL importa. Como assim? Se a gente pegar, por exemplo, os planos 1, 0, 0 num cristal cúbico, a gente tem só 3. Se a gente olhar o 1, 1, 1, a gente tem 4. Se a gente olhasse o 1, 1, 0, a gente tem 6. Então, quanto mais planos de uma família eu tenho, maior vai ser a intensidade difratada por aquele plano, né? O segundo termo é esse termo de Lorentz polarização. Ele é basicamente um fator geométrico, tá? Nem todas as intensidades, por causa da geometria do difratômetro e da amostra de pó, nem todas as direções vão difratar igual. O livro do Kulic ele descreve muito bem como a gente chega nesse fator final. Mas ele é basicamente um fator geométrico que a gente usa para normalizar essa intensidade em função do ângulo difratado. Esse termo A é a absorção, tá? Então a nossa amostra ela não só vai espalhar os raios-x difratando eles, né, de forma elástica, ele também vai absorver um pouco. Então a gente também teria que considerar essa absorção. Na geometria que a gente está discutindo mais, que é a geometria de reflexão, que a gente também chama ela de Bragg-Brentano, ela é um pouco mais simples. A gente pode geralmente aproximar como 1 sobre 2 vezes esse coeficiente de absorção de raio-x do material. Tá? Na geometria de transmissão, que é a Debye-Scherrer, essa geometria é um pouquinho mais difícil de fazer essa aproximação da absorção. Mas o importante é só isso, que esse termo vai atenuar, vai diminuir a intensidade difratada por um certo plano HKL. De novo, ele não vai criar nenhum novo pico no padrão. E o último é um fator de temperatura, que similar ao termo de absorção, o que ele faz é reduzir a intensidade do pico. Tá? Por quê? Porque quanto mais temperatura a gente tem, mais os átomos vão começar a vibrar. Isso vai aumentar o background. Então, se a gente faz um raio-x de temperatura alta, ele vai tender a ter um certo background, mas a intensidade dos picos vai abaixando. Então, o que esse fator de temperatura faz é basicamente transformar o fator de espalhamento em um fator de espalhamento vezes esse termo exponencial aqui. Esse B aqui ele vai depender do cristal, né? E diminuir um pouco essa intensidade. Então é só isso, é só um atenuamento na intensidade, assim como a absorção, tá? Essa equação podia ter vários outros termos. A gente viu, por exemplo, que a textura vai mudar essa intensidade relativa. Deformação no material vai alargar os picos. Então, essa equação pode ficar mais complexa, que é o que a gente faria num método Rietveld, por exemplo. É chegar numa equação super completa para essa intensidade difratada. Mas, essencialmente, é só essa multiplicação de termos.